Senhoras e senhores, eu vou contar uma história. Imagina que você estava sozinho ou sozinha na vida e você, de repente, de uma forma totalmente inesperada, vindo assim, do nada, você conhece uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa que te trata bem, que é tudo que você sempre quis. Sua família, seus amigos, todo mundo tá encantado com ela, todo mundo fala dela o tempo inteiro, essa pessoa é incrível. A família dessa pessoa é a melhor família do mundo, com renome, um povo respeitado. O sobrenome dessa pessoa carrega um peso, e é um peso positivo. O relacionamento tá indo muito bem, vocês estão se amando, tá naquela lua de mel de início de relacionamento. Com o tempo, começa a surgir uns problemas, você vê umas falhas nessa pessoa, que ela meio que se recusa a corrigir, mas são coisas normais, né, de relação. Ninguém é perfeito, você continua naquela relação, não é mesmo? Porque você tá feliz nela. Mas de repente essa pessoa começa a ficar longe de você, ela começa a se afastar, ela não te responde direito, você começa a ver uma série de outros problemas nessa pessoa, que essa pessoa se recusa a corrigir nela mesma. E de repente, ela decide te dar um gelo. Essa pessoa meio que desaparece, não conversa com você, te dá um mínimo de atenção. Seus amigos começam a reparar, começam a falar com você, sua família começa a falar pra você, por que você tá nessa? Você não tá feliz nessa relação. Mas aí você decide continuar nesse relacionamento, porque você lembra dos momentos bons que vocês tiveram. Só que se passa 1, 2 anos mais, e essa pessoa não te responde, ela te deu um gelo. Todos os seus amigos estão achando que você tá doido por querer continuar essa relação. Só que você insiste, porque você lembra dos momentos bons. Mas aí um dia, você finalmente toma coragem e você vai questionar essa pessoa. Você senta com ela, ela tenta fugir, você puxa ela, senta e pergunta, olhando nos olhos, o que tá acontecendo? Você vai me dizer? Aí ela vira, meu bem, eu sei que eu tô ausente, eu sei que as coisas não tão perfeitas e eu vou fazer uma promessa pra você aqui. Eu tô tentando melhorar. Na verdade, eu tô ausente agora porque eu tô tentando trabalhar em mim, para fazer uma versão melhor de mim mesmo, pra gente ser feliz juntos. Me dá um tempo que depois eu vou voltar pra você com uma versão melhor de mim mesmo. E você, contra tudo que seus amigos estão falando, contra toda a intuição que você tem, você fala, eu vou esperar, as coisas vão melhorar. Ele ou ela me prometeu. E aí, depois de 2 anos e meio, essa pessoa chega pra você e fala assim, sabe aquele negócio que eu falei de melhorar? Ser melhor? Esquece. Esses 2 anos e meio que não valeram pra nada. Eu vou continuar sendo desse jeito. Você pode aceitar ou largar. Tô nem aí. Você tá investido nessa relação há o quê? 7 anos? 2 anos e meio sem ouvir direito dessa pessoa. E aí ela vem e fala que todas as promessas que ela fez, que motivaram você a esperar esses 2 anos e meio sem atenção, elas não servem de nada. Essa pessoa não vai mudar. Vai ser essa porcaria pra sempre. Senhoras e senhores, essa é a história do jogador de Overwatch. É o seguinte, galera, o que aconteceu? Existe esse jogo da Blizzard chamado Overwatch que eu jogo. Aliás, jogava. Eu não tô brincando com vocês, eu tenho mais de 600 horas nesse jogo. Eles lançaram em 2016 o Overwatch 1, que foi o primeiro jogo, foi uma sensação, jogo do ano. Eles ganharam mais de $1 bilhão em receita com o jogo em menos de um ano. Em 2019, eles já tinham ganhado 1 bilhão só com microtransação, porque você comprava loot box, que eram essas caixas que você comprava que vinham com itens colecionáveis estéticos para você usar no seu personagem. 1 bilhão em receita total em menos de um ano e até 2019 1 bilhão só com as microtransações. E foi um jogo que ganhou o jogo do ano em 2016 e era um jogo da Blizzard, que é uma empresa pela qual a galera tinha uma estima muito grande, tinha um nome de família muito importante, que é uma empresa que recentemente se envolveu em vários escândalos e agora a galera não tem uma estima tão grande por eles como tinha antes. Na verdade, antes a Blizzard era meio que o xodozinho dos PC gamers, tá? Era aquela empresa que todo mundo falava. Parece uma boutique, né? Quase artesanal, um negócio cuidado, zelo. Os jogos deles são realmente feitos com cuidado. É a empresa do StarCraft, é a empresa do World of Warcraft, é a empresa do Diablo. Mas aí eles foram vendidos. O Overwatch surgiu de um outro projeto da Blizzard, que a Blizzard tinha um MMO no qual eles estavam trabalhando, chamado de Titan. Só que depois de vários anos de desenvolvimento, eles chegaram à conclusão de que não era um produto bom. E era assim que a Blizzard trabalhava. Os jogos demoravam muito tempo para serem feitos, só que quando eles iam ao ar, quando eles publicavam o jogo estava muito bem polido. Mas, nas cinzas do Titan, um dos desenvolvedores do Titan virou o diretor para tentar recuperar muito do trabalho que eles fizeram e tentar transformar num outro jogo, numa outra visão que esse cara tinha, que é o Jeff Kaplan, que virou o diretor do Overwatch, para fazer um jogo de tiro, PVP, jogador contra jogador, baseado em time. E ele fez esse jogo com os recursos que sobraram do Titan e o jogo ficou muito bom. E a Blizzard decidiu investir, deu mais alguns
anos de desenvolvimento pro cara. E em 2016, eles lançaram um jogo, que foi o Overwatch. E o jogo foi uma febre. Os personagens do jogo era tudo muito carismático, uma coisa muito interessante. Tinha toda uma história do universo do jogo, que não estava envolvido necessariamente com o jogo, porque o jogo era time contra time, tá? Não tinha muito de história, mas tinha um monte de coisa de cinemática, animação, quadrinhos, textos e coisa do tipo que rolavam paralelamente ao jogo, que contavam a história do jogo. E esse jogo fez muito sucesso. Ele inovou em vários aspectos e, pra mim, tipo, foi o jogo que me trouxe de fato pra jogar FPS. Eu nunca fui um cara desse de jogar jogo de tiro. Eu já tinha jogado na época da Lan House, tipo Counter-Strike, um pouco assim, mas eu nunca fui fã do gênero. E Overwatch, de fato, me pegou. Foi o jogo que eu joguei por mais tempo dos últimos, sei lá, com certeza. 3, 4 anos, né? Jogou muito. A gente viu nascer esse jogo, gente. A gente tava quando foi anunciado. A gente foi na BlizzCon quando foi anunciado. Foi a gente tava lá. Eles não mencionaram pra ninguém antes do anúncio oficial. Ninguém tinha noção. Era um grupo seleto dentro da Blizzard, dentro do escritório, que teve que assinar termo pra não falar pra ninguém. Quando eles anunciaram, eu nunca vi isso acontecer, tipo, nesse mundo da tecnologia, de ninguém saber nada. Ninguém sabia. Ninguém nem sabia que a Blizzard ia colocar alguma coisa nova. Eles anunciaram uma IP, um universo todo novo. O jogo saiu, começou a ter vários problemas de balanceamento. Só que a galera que curtia continuou lá, né? Balanceamento é quando os personagens não estão com nível de poder meio que regulados. Aí tem gente que é muito forte, gente que é muito fraca, tem algumas coisas de alguns personagens que é muita apelação, que tira a graça do jogo e tal. Só que o jogo continuou muito popular. Em 2019, eles tinham 50 milhões de jogadores. Imagina a quantidade de grana que isso fazia. Que comunidade é essa, né? Só que tem um porém. As atualizações do jogo começaram a ficar mais lentas. E é um jogo que demanda a atualização porque é um jogo que é um jogo de live service, que a galera chama, que é serviço ao vivo. Não faz sentido. Um jogo que precisa ser alimentado com novos conteúdos sempre pra galera continuar jogando. É jogos como Fortnite, funciona desse jeito, se você jogou Apex Legends. Se você já jogou Fall Guys, você sabe do que eu tô falando. Toda temporada, de tempos em tempos, tem conteúdo novo, tem skin nova, tem mapas novos, personagens novos e coisa do tipo. O Overwatch, lá pros idos de 2019, começou a ficar meio lento, especificamente o ano de 2019. De repente, o Jeff Kaplan, diretor do Overwatch, vai na BlizzCon e fala que eles estão trabalhando na continuação do Overwatch. Eles vão fazer um Overwatch 2. On behalf of the Overwatch team, I am extremely proud and excited to finally and officially announce Overwatch 2. Overwatch 2 will feature a ton of PvE content. We will have a complete story experience featuring story missions, and they're powered by this really cool progression system where you can level up your heroes, get more powerful, customize your abilities, do different talents. Passou mel na boca da galera, assim. Toma, melzinho. Que seria tudo que o Overwatch 1 já tem, só que melhorado. E em cima disso, eles iam adicionar todo um sistema que chamam de PvE, que é o jogador contra o computador. É Player versus Environment. Que seria basicamente você poder, em vez de juntar com seus amigos para jogar contra outras pessoas, você vai juntar com seus amigos para jogar contra desafios que a máquina gera, com componentes controlados pelo computador. Eles iam fazer todo um sistema interessante, que é o seguinte: ia ter todo um quadro de habilidades que você podia destravar para ir customizando o seu personagem. É uma skill tree, é uma árvore de habilidades, que é uma coisa complexa de fazer e ficar interessante num jogo. Eles iam fazer isso no Overwatch e a galera ficou muito empolgada. Aí que tava a questão, qual que era o trade-off? Eles iam meio que parar o desenvolvimento do Overwatch 1. E eles pararam por 2 anos e meio para pegar todos os recursos do time e colocar nesse novo modo de PvE que eles venderam, fizeram até um demo na BlizzCon, eu joguei, parecia legal e coisa do tipo. Esse modo de PvE que vai sair com o Overwatch 2. Essa era a promessa. A última atualização significativa do Overwatch 1 aconteceu em abril de 2020, que foi um novo herói que era Echo. Sendo que em 2019 eles só tinham feito os 2 heróis novos, né, que são personagens novos com os quais você pode jogar, em vez de 3 que eles tinham feito nos outros anos. Então já tava com desenvolvimento lento vindo de 2019, chegou em 2020, teve um só e parou depois de abril. 2 anos e meio sem um lançamento oficial com um personagem novo. O jogo basicamente morreu. A galera que tinha investido no jogo, que gostava do jogo, tava lá desamparada. Aí que Abandonados. eu tava jogando sozinho. Eu lembro que eu fui chamar o Jeff, vamos jogar Overwatch aqui. Pra que você quer jogar Overwatch? Ninguém tá jogando aquilo mais. Não atualizam, o jogo tá morto, tal. É verdade, eu lembro disso. E em paralelo disso, eles tinham criado a Liga Overwatch também, que existe até hoje. E teve uma galera que colocou uma grana pesada na Liga. Fizeram um time. Eles venderam direitos pra time. Você tinha que pagar pra ter um time na Liga. E aí eles pararam de atualizar o jogo foi morrendo, a galera foi perdendo dinheiro. Não tinha audiência, não tinha jogador, a base de jogadores caiu. Nossa, eu lembro disso também, eu lembro quando lançaram. Mas aí
que acontece? Em abril de 2021, do nada, a gente recebe um anúncio que o Jeff Kaplan, desenvolvedor sênior, tá? Ele tinha sido diretor do World of Warcraft antes de passar pro Overwatch. Então, tipo assim, ele era um dos diretores do jogo principal da casa e ele foi trabalhar nesse projeto, ele virou o diretor de Overwatch e foi o cara que fez Overwatch. É da cabeça dele, tá? Ele é o principal responsável. Ele inventou o negócio. Em 2021, um ano depois da gente ter tido a última atualização significativa do Overwatch, ele anunciou que não só ia sair do Overwatch, mas ia sair da Blizzard. O cara ia sair da Blizzard e ele ia passar o comando pro Aaron Keller, que é o atual diretor, que virou o diretor, que era um cara que trabalhava com ele. Aí a gente tá esperando 2 anos e meio, sem atualização, eles lançam o Overwatch 2, sem muita farra, sem nada. E a gente virou, tá, cadê o modo de PvE no qual vocês estavam trabalhando? Que foi o motivo... mel na chupeta pra todo mundo aqui. Que foi o motivo da gente não ter 2 anos e meio de desenvolvimento no Overwatch 1, porque vocês estavam dedicando toda a equipe pra fazer isso. Cadê? Não tinha. O que tinha de diferente? Era o Overwatch 1, só que era free to play, e em vez de ser 6 jogadores contra 6 jogadores, porque só tinha um PVP, né, gente? Em vez de ser isso, eles mudaram de 5 jogadores contra 5 jogadores. Eles tiraram um de cada time. Não só isso, teve um rebalanceamento e refizeram alguns personagens, mudaram as habilidades deles, né, pra ficar melhor nesse sistema. E tinha um ou outro mapa novo. E em cima disso tá faltando um monte de coisa. Tinha várias funções do Overwatch 1 que eles não tinham colocado ainda, que eles ainda não colocaram no jogo, estão prometendo que vão devolver. Tipo, quando o jogador tá indo muito bem, ele fica em fogo, que chama, que é um negócio... Não tem ainda, né? Pelo menos a última vez que eu joguei não tinha. Era basicamente o Overwatch 1, com um gráfico um pouquinho melhor. Eles lançaram com personagens novos também. O primeiro a sair foi a Soldier. Eu não sei falar o nome dela até hoje. Soldada. Tá? É a Soldada 76. É isso aí. Tá? É mesmo personagem. Vai te catar, tá? E aí a gente recebeu a primeira personagem nova depois de 2 anos e meio. Mas tá balanceado agora? Tá melhor. Tem uns personagens que eles precisam... Mas, enfim, não só isso. Eles anunciaram logo depois do lançamento do Overwatch 2 um novo produtor, que é um cargo engraçado no Overwatch, porque não tinha. Antes você tinha o Jeff Kaplan, que era diretor, ele mandava em tudo, né? Só que agora, o Aaron Keller, ele tá dividindo o poder dele com outro cara, que é o Jared News. Acho que é assim que fala o nome dele. E aí a gente chega nessa semana. A Blizzard e o pessoal do Overwatch faz uma live no canal deles. Tem o canal Play Overwatch, é deles. Com vários anúncios. Isso daqui, cara, isso daqui não é zoeira. Eles fizeram uma live de 50 e poucos minutos, né? Com um monte de coisa. Só que lá pros 40 e poucos minutos, entra no ar o diretor do Overwatch e também o produtor, que entrou em 2022. No meio da live, a live só tá falando coisa de features nova do jogo antes, mas do nada, no final entra eles. Pra quê? Pra anunciar que o modo PvE de Overwatch que eles tinham prometido, que foi o motivo pelo qual a comunidade de Overwatch ficou sem atualização por 2 anos e meio, que foi o motivo pelo qual eles negligenciaram o primeiro jogo, que era o motivo da promessa deles, porque a equipe tava concentrada em fazer esse modo jogador contra computador. Era um modo no qual eles iam desenvolver a história do jogo, porque no PVP não desenvolve. Eles iam trazer a história pra dentro do jogo, você ia jogar as missões, as coisas nos livros, nos quadrinhos, as quais eles fazem referência, as missões que eles tiveram que fazer como Overwatch, coisas do tipo, eles iam trazer pro jogo pra você jogar. Ia tudo né? fazer sentido, finalmente. Então, tudo fazer sentido. E tinha uma árvore de habilidades, que é uma coisa... Você vai aprimorando seu personagem e vai destravando coisa. É, porque no contexto de um jogo online desse tipo, não é você só jogar uma missão, é você ter... Eles te darem um motivo pra você continuar voltando e jogando várias vezes. Em relação a isso que se fala de PvE. E o grande motivo disso tudo ia ser a árvore de habilidades. Você podia pegar seu personagem, destravar habilidades novas e você podia escolher qual usar e você customizava. Então, se eu tava jogando de Lúcio e tinha alguém jogando de Lúcio também, não ia ser o mesmo Lúcio, porque a gente ia ter construído de forma diferente o personagem. Ia ter um elemento de RPG no negócio. Ia ser fino. O conceito é extremamente interessante, porque o seu personagem, você fez uma combinação de habilidades desse jeito, eu quero ver como é que vai ficar se eu fizer essa outra. Você vai lá e faz isso. E se eu combinar com a habilidade daquele outro personagem que meu amigo tá usando, será que vai funcionar e tal? Aí você começa a fazer isso e você tem esse incentivo de jogar várias vezes a mesma coisa, sabe? Eles anunciaram que isso tinha sido cancelado. Do nada. Numa live de 50 e poucos minutos, eles entram sorrateiramente aos 40, anunciam e picam mula. We announced Overwatch 2 in 2019. Part of that presentation was about this always-on, deeply replayable PvE experience. We had players that were excited to be playing that game, so we had a difficult choice to make. We could continue working on our original vision for Overwatch 2 without a definitive end date in sight, or change our strategy and get something in front of players sooner. We chose the latter, and we released Overwatch 2 last October. But at the same time, development on the PvE experience really hasn't made the progress that we would have hoped. The team has created a bunch of amazing content. So, there's awesome missions that are really exciting. There's brand new enemies that are super fun to fight. But unfortunately, the effort required to pull all of that together into a Blizzard
Blizzard quality experience that we can ship to you is huge. And so we're left with another difficult choice. Do we continue to pour all that effort into PvE, or do we stick with this set of values that we've aligned on and focus on the live game and focus on serving all of you? What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. Gente, foi muito cinismo, sabe? Porque assim, tipo, eles sabem do impacto, eles sabem que estavam despedaçando corações ali. Foi quase assim, só pra constar, não queriam nem que as pessoas percebessem o que eles estavam fazendo, entendeu? Tá no título, deram notícia, lançaram press release, alguma coisa assim. Não, eles inacreditável eles não tinham lançado nada em texto antes de falar nessa live, né? É a mesma coisa da gente chegar aqui pra vocês nessa live e falar assim, então, gente, a gente tá se divorciando. Tchau, até mais! Às 3 horas terminando a live, aí valeu, até mais. mais. Cara, mas tipo assim... Tchau, hein, meu bem. Não, era brincadeira. Eu lembro que eu continuei jogando esse jogo quando ninguém mais jogava. Na era das trevas do Overwatch, ninguém queria jogar comigo. Não tinha amigo pra jogar mais. Porque todo mundo já tinha ido pra outro jogo. Não tinha conteúdo. Eu não tinha amigo. Eu tive essa discussão com o Jeff, vamos jogar? E não! O Jeff tava preferindo jogar Uno, pra você ter uma O ideia. Jeff tava preferindo jogar Destiny, saiu a atualização. E não vão fazer mais. Agora, 2 dias depois, aí que sim, o diretor do Overwatch foi escrever um blog post, né? Um post no blog, que tá sendo muito mal recebido. Depois disso tudo. Depois que foi 2 dias cobrado depois, pra dar uma que deu, 2 dias depois, imagina, não tinha nem então, um press release pronto. qual que é o problema? O problema é caráter, né, meu bem? Tem o problema de... O que aconteceu? E nesse período todo, a gente tem que falar da família deles também, tá? Que a Blizzard tinha uma reputação muito boa, que é a empresa que faz. Só que começou a se envolver em vários problemas, incluindo problemas de denúncia de abuso. Umas paradas loucas. Sim. Eles foram investigados pelo estado da Califórnia. É concreto, tem quando chega no substancial, poder público, é um problema. E não só isso. A Blizzard é parte de uma empresa de um conglomerado com a Activision. E parece que a Activision, de fato, agora tomou conta da Blizzard totalmente. A Blizzard funcionava com uma cultura corporativa separada da Activision, que é a empresa do Call of Duty, e parece que eles derrubaram isso agora. Agora transformaram na empresa de fato, contanto que antes a gente ia ver coisa de jogo com as duas empresas, tinha um representante da Activision e um da Blizzard. Agora são a mesma pessoa. E aí a Blizzard teve que mudar a cultura de desenvolvimento de jogos deles também, e principalmente para se adequar a esse modelo de live service, de serviço ao vivo. Porque a Blizzard tinha essa cultura. Eles trabalhavam por muito tempo num jogo, até o treco funcionar. Se não funcionasse, eles jogavam fora. Foi o que tinha acontecido com Titan, que foi o projeto que no final eles conseguiram resgatar para fazer o Overwatch. Teve problema em lançamento da Blizzard? Teve. O Diablo 3 tá aí pra ninguém mentir, né? Só que não é nada perto de outras empresas. Os problemas da Blizzard não eram estruturais de lançamento de jogo, eram acidentais. Era uma empresa para qual todo mundo tinha muito apreço, mas agora ela foi pra lama. E não só isso, eles tiveram que mudar a cultura deles. E aí que eu quero falar sobre esse cara que entrou, que é o Jared Nils, que é o produtor do Overwatch, que era um cargo que até onde eu lembro não tinha antes, porque o Jeff Kaplan, o primeiro diretor, mandava em tudo. Na hora do anúncio do cancelamento, quem deu o anúncio foi ele. E ele, pra mim, é um cara dessa nova Blizzard Activision, porque ele é o cara que coordena os projetos, que tem que fazer os projetos saírem pela porta. É aquele cara, tipo assim, você trabalhou em alguma coisa que você queria integrar no jogo há 10 meses. Não funcionou? Cancela tudo e faz outra coisa. Não tem aquele negócio da Blizzard de te dou mais 5 anos pra você fazer isso funcionar. Não tem. Ele é o frio e calculista. Exato. Por quê? Porque agora eles têm um jogo que é um live service. Eles têm que colocar conteúdo regularmente. De meses em meses tem uma nova temporada e agora eles têm passe de batalha no jogo porque eles arrumaram novos jeitos de monetizar. Piores do que as loot boxes que eles tinham antes. Muito piores, porque você podia destravar as coisas jogando. Agora tem coisa que você só consegue comprar com dinheiro. E eles têm que colocar conteúdo pra fora. Eles têm que cuspir conteúdo. E ele é o cara que tá lá pra garantir que a Blizzard vai fazer isso. É um cara da nova Blizzard. E eu acho que foi ele que falou assim, cancela tudo. E pelo que disseram, eles já tinham tomado essa decisão de cancelar o PvE do Overwatch há muito tempo. Na época do lançamento do Overwatch 2, eu acho que foi esse o motivo que levou o diretor original, o Jeff Kaplan, a sair. Eles já sabiam, só que não tinham comunicado a ninguém. Caramba. Eles só vieram falar isso agora. Muito envergonhado, né? É a Blizzard envergonhada, total. Não, eu não sei se eles têm mais Não, vergonha. porque tipo assim, o envergonhado que eu falo é no sentido, tipo, eles sabem que é uma cagada muito grande. Do jeito que anunciaram, tipo, quase não anunciando. Eles colocaram, foi uma live stream de 50 e poucos minutos, e não foi o diretor que falou, que isso que é o pior, sabe? Ele é o cara que foi pra... Se for uma coisa dessa, era o Jeff Kaplan que ia falar. E o diretor não falou, 2 dias depois fez um post de blog. Loucura, cara. Ele jogou na mão do produtor. Isso pra mim é... Então você é a viúva do Overwatch agora. Você não vai jogar mais?
Não, eu parei de jogar já. Eu parei de jogar. Eu lembro joguei. quando nasceu. Acho que eu joguei as 2 primeiras temporadas do Overwatch 2. Eu parei. Eu entrei outro dia, porque quando eu tava fazendo o roteiro pra esse daqui, eu entrei pra ver o que tinha mudado no jogo, né? Joguei uma partida só. E eu não gostei. O mapa novo, eu achei muita confusão. Os inimigos saem muito na sua cara. Você não sabe o que tá acontecendo em hora nenhuma. Eu não gostei das novas coisas. Eu não tô gostando da direção do jogo. Então aí eu parei. Nunca mais você vai jogar, então? Não, talvez eu volte, mas eu não vou jogar frequentemente que eu jogava. Que era meu jogo, assim, de... De tem um tempinho relaxar, livre, né? joga. Então, assim, tá aí pra vocês.